Olá, a Constituição Federal é frequentemente chamada de a lei fundamental do país, a nossa base. E se a gente pensar nela como uma grande fortaleza, a pergunta que surge é: como se entra nessa fortaleza para fazer uma reforma? É possível, derrubar um muro, construir uma torre nova? Hoje, a gente vai pegar as chaves dessa fortaleza, decodificar as plantas e entender exatamente como a nossa Constituição pode ser alterada. Nossa missão é desvendar os segredos do artigo 60. Certo, é uma excelente analogia, porque essa fortaleza ela foi projetada para ser extremamente resistente, né? Mas não para ser uma ruína imutável. Ela precisa se adaptar aos tempos. O que a gente vai explorar hoje é justamente esse mecanismo de engenharia jurídica, o poder constituinte derivado reformador. Vamos ver o passo a passo de uma emenda à Constituição, as famosas ECs, e, o mais importante, vamos mapear nas paredes mestras essa fortaleza, sabe? Aquelas que simplesmente não podem ser derrubadas, as cláusulas pétreas. Certo. Então vamos começar pela porta da frente. A proposta está na mesa, a ideia de mudança existe. Mas quem tem a chave para girar a ignição desse processo todo? Não pode ser qualquer um, imagino. De forma alguma. O artigo 60 é muito seletivo, e por um bom motivo. Apenas 3 grupos podem propor uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. O primeiro são os parlamentares. É preciso assinatura de, no mínimo, 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores. E olha, atenção nesse ou. É uma pegadinha clássica. Ah, então não precisa ser das duas casas juntas para começar. Exato, basta uma delas dar o pontapé inicial. 1/3 já é bastante gente. Mostra que a ideia precisa ter um apoio inicial relevante. Quem são os outros dois? O segundo é o presidente da República. Ele sozinho, representando o Poder Executivo, tem essa prerrogativa. E o terceiro legitimado é o mais complexo e representa bem o nosso federalismo. Mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Mais da metade. Hoje isso daria o quê? 14 estados? Isso, no mínimo 14. E dentro de cada uma dessas assembleias, a proposta tem que ser aprovada pela maioria relativa dos seus membros. Interessante essa representação dos estados. Mas isso me leva a uma pergunta. Quem ficou de fora? Por exemplo, os cidadãos, através de iniciativa popular, podem propor uma emenda? Ou, sei lá, o Poder Judiciário? Ótima pergunta, porque ela toca nos não ditos que são cruciais para a prova. E a resposta é não para ambos. E isso é uma escolha política do Constituinte. A iniciativa popular existe para leis comuns, mas para alterar a Constituição o filtro é mais rigoroso. A ideia é que a estrutura fundamental do Estado não deveria estar sujeita a ondas de opinião pública, talvez momentâneas, sabe? Entendi. E o Judiciário também não? Também não. E outro ponto importante. Não existe iniciativa reservada, ou seja, não há um tema de emenda que seja exclusivo do presidente ou do Congresso. Qualquer um dos 3 legitimados pode propor sobre qualquer assunto. Claro, desde que respeite os limites que a gente vai ver mais tarde. Ok, então a proposta está na mesa, tem o apoio necessário para começar a tramitar. Mas ter a ideia é a parte fácil, não é? O verdadeiro desafio parece ser fazer essa ideia sobreviver à votação no Congresso, que soa quase como um campo minado legislativo. Campo minado é uma descrição perfeita. O processo foi desenhado para ser difícil, para garantir que apenas mudanças com um apoio político assim massivo e duradouro se concretizem. Primeiro, a proposta precisa ser discutida e votada nas 2 casas do Congresso, Câmara e Senado. E não é só uma vez, né? Não, de jeito nenhum. A PEC passa por 2 turnos de votação em cada casa. 2 turnos em cada casa. Então a gente está falando de 4 votações no total. Exatamente, 4 votações. E o quórum para aprovação é o que torna tudo tão difícil. Em cada uma dessas 4 votações, a PEC precisa do voto favorável de 3/5 dos membros de cada casa. 3/5. Esse número não é por acaso. Ele foi desenhado para forçar a criação de consensos que vão muito além da base de apoio de um governo. 3/5. Em números de hoje, isso significa 308 deputados e 49 senadores. É um número altíssimo. Na prática, nenhuma mudança radical passa sem uma negociação política gigantesca entre governo e oposição.
Funciona como um freio de arrumação contra mudanças de humor político muito bruscas. Exatamente. É a garantia da estabilidade. Mas e se no meio desse processo uma casa muda o texto que a outra aprovou? Digamos que a Câmara aprova o texto A e o Senado o aprova, mas com uma pequena mudança transformando em A+. O que acontece? A proposta inteira volta para o início? Essa é uma dúvida prática excelente, porque se tudo voltasse para a estaca zero, o processo seria quase inviável. E o Congresso, na sua prática, desenvolveu uma solução inteligente para isso, que a doutrina chama de promulgação fatiada ou, informalmente, de PEC paralela. Funciona assim. A parte do texto em que todos concordaram, o texto A, é separada e segue para a promulgação. Ela já se torna parte da Constituição. Ah, tá. E a parte que foi alterada? A parte que foi alterada, a mudança A+, volta para a casa de origem para ser votada novamente, como se fosse uma nova PEC, menorzinha. Espera um pouco. Isso de PEC paralela soa como um atalho, uma manobra do Congresso. Isso é visto como legítimo pelo Judiciário ou é uma espécie de jeitinho para contornar a rigidez do processo? É uma pergunta pertinente e que já foi levada ao Supremo Tribunal Federal. E o STF validou essa prática. O argumento é que ela otimiza o processo legislativo e prestigia a vontade democrática que já foi consolidada na maior parte do texto. Rejeitar a parte consensual por causa de uma divergência pontual seria um excesso de formalismo. Então, é um jeitinho que se tornou regra aceita. Entendido. Então, depois de sobreviver a esse campo minado, com 4 votações e quórums altíssimos, a emenda está aprovada pelo Congresso. O passo final é ir para a mesa do presidente da República para ele dar a canetada e publicar. Certo? Essa é a dedução lógica e é aí que mora uma das maiores pegadinhas sobre o tema. A resposta é não. Não? Como assim? Constitucional. O poder dele se exercido foi lá no início, ao propor a PEC. Então, quem oficializa a mudança? A própria emenda é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, em uma sessão conjunta. A promulgação é o ato solene que atesta que todo o processo foi seguido corretamente e que aquele novo texto agora, oficialmente, faz parte da Constituição, com um número de ordem sequencial. E se a PEC não passar? Se for rejeitada em uma das votações, o proponente pode simplesmente ajustar o texto e tentar de novo na semana seguinte? Não pode. Existe uma regra para evitar que o Congresso fique patinando no mesmo lugar. É o chamado princípio da irrepetibilidade. Na prática, significa que a matéria de uma PEC rejeitada ou arquivada vai para a gaveta e só pode ser objeto de uma nova proposta no ano seguinte, ou seja, na próxima sessão legislativa. É uma espécie de período de resfriamento para a ideia, então. Exato. Certo, o processo é duro, cheio de travas. Mas isso nos leva à questão central. Se alguém conseguir passar por todas essas etapas, pode mudar qualquer coisa na Constituição? É possível, por exemplo, aprovar uma emenda que acaba com as eleições diretas? A resposta é um sonoro e categórico não. O poder de reformar a Constituição é grande, mas não é ilimitado. Ele é um poder derivado, não originário. E existem barreiras ou limites que não podem ser ultrapassados. A doutrina os organiza em categorias para facilitar o entendimento. Ok, vamos desvendar esses limites. Primeiro, poderiam existir os limites temporais, que seria uma proibição de mudar a Constituição por um certo tempo depois de sua criação. A nossa Constituição de 1988 não tem isso. Ela pode ser emendada desde o primeiro dia. Depois, temos os limites circunstanciais. A Constituição simplesmente não pode ser alterada em momentos de crise institucional grave, como durante uma intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Seria como fazer uma cirurgia delicada no meio de um terremoto. Exatamente, faz todo sentido. E os outros? Há os limites processuais, que são as próprias regras rígidas que a gente já discutiu. As 2 casas, os 2 turnos, o quórum de 3/5. A dificuldade do caminho já é, em si, um limite. E, por fim, a barreira mais forte, o núcleo da fortaleza.
os limites materiais, que são as nossas famosas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. A expressão já soa poderosa. Pétrea de pedra. É o núcleo duro, aquilo que nem mesmo com todo o apoio do mundo pode ser abolido. Vamos detalhar quais são essas cláusulas? Elas estão listadas lá no artigo 60, parágrafo 4º. São 4 pilares. O primeiro é a forma federativa de Estado. Isso significa que o Brasil nunca poderá se tornar um país unitário, onde todas as decisões são tomadas em Brasília. Os estados e municípios sempre terão sua autonomia. Uma emenda não pode extinguir os estados, por exemplo. O segundo é o voto, certo? Sim, mas com detalhes importantes. O voto direto, secreto, universal e periódico. Cada uma dessas palavras é uma proteção. Direto, sem intermediários. Secreto, garantindo a liberdade. Universal para todos e periódico, garantindo a alternância de poder. Um detalhe que sempre aparece em discussões e cai em concurso é: o voto obrigatório não está nessa lista. Então uma emenda poderia, em tese, tornar o voto facultativo. Poderia, exatamente. Ok. O terceiro pilar. A separação dos poderes. Executivo, legislativo e judiciário devem continuar a ser independentes e harmônicos entre si. Uma emenda não pode, por exemplo, submeter o judiciário às ordens do presidente da República. E por último, mas talvez o mais vasto de todos, os direitos e garantias individuais. E quando se fala em direitos e garantias individuais, estamos falando apenas daquela lista enorme do artigo 5º da Constituição? De jeito nenhum. E esse é um ponto fundamental. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que esse conceito é muito mais amplo. Ele abrange qualquer direito individual espalhado pelo texto constitucional que funcione como uma proteção do cidadão contra o poder do Estado. As fontes que a gente analisou trazem 2 exemplos excelentes. A anterioridade eleitoral, aquela regra que proíbe mudar as regras de uma eleição no ano em que ela ocorre, isso é uma garantia individual do eleitor. Entendi. Outro exemplo é a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, que também é entendido pelo STF como uma garantia individual. Isso expande muito o campo do que é intocável. Mas além dessas cláusulas escritas no texto, a doutrina fala em outras que estariam implícitas, é isso? Exato. São proteções tão fundamentais que, mesmo não estando na lista, são consideradas pétreas. Uma delas é a titularidade do poder constituinte que pertence ao povo. Não se pode fazer uma emenda dizendo que todo poder emana do Congresso. Outra importantíssima é a proibição da chamada dupla revisão. Dupla revisão. O que seria isso? É uma proteção em 2 camadas. Pense na lista de cláusulas pétreas como uma caixa forte. Você não pode usar uma emenda para simplesmente quebrar a fechadura da caixa forte, que seria revogar o parágrafo 4º do artigo 60, e logo depois usar outra emenda para roubar o que está dentro, tipo acabar com a separação de poderes, por exemplo. Ah, entendi. A proteção vale tanto para o conteúdo da cláusula quanto para a própria regra que a protege. Isso. É como uma regra que diz: você não pode quebrar esta regra. Mas isso me leva a uma provocação final que o material levanta. Se são pétreas, de pedra, como pode haver qualquer tipo de mudança nelas? A pedra é absolutamente rígida ou ela tem alguma flexibilidade? Se a gente conectar isso ao quadro geral, veremos que a nuance é tudo. O que a Constituição proíbe é a abolição ou a tendência a abolir essas cláusulas. Isso não impede toda e qualquer alteração. Por exemplo, uma emenda pode perfeitamente ampliar uma cláusula pétrea. Ampliar? Como assim? Foi o que aconteceu quando se incluiu o direito à razoável duração do processo no rol de direitos fundamentais. A proteção foi expandida, o que é totalmente válido. Certo, ampliar pode. Mas e restringir, diminuir um pouco o alcance? É possível? Aí o debate fica muito mais complexo e interessante. A teoria diz que é possível, desde que essa restrição não atinja o núcleo essencial do direito. O exemplo da aposentadoria é clássico. Mudar a idade mínima de 60 para 65 anos é uma relativização. Afeta a vida das pessoas, mas não elimina o direito de se aposentar. Agora, uma emenda que mudasse a idade para 100 anos, na prática, estaria abolindo o direito e seria inconstitucional. E o exemplo polêmico da maioridade penal que você citou a estar protegido como cláusula pétrea? Exato. O debate é intenso.
A tese majoritária é que a idade de 18 anos é o marco. No entanto, uma corrente doutrinária defende que o núcleo essencial da garantia é a existência de um tratamento penal diferenciado para jovens, não necessariamente fixado em 18 anos. Para essa corrente, reduzir a idade para 16 anos seria uma relativização, uma mudança na política criminal, mas não a abolição da garantia em si. É uma discussão em aberto e que mostra como nem mesmo a pedra é totalmente estática. Uau! Recapitulando então, nós vimos que para uma ideia virar emenda constitucional, ela precisa nascer com apoio de um grupo seleto, sobreviver a um verdadeiro labirinto de votações com quórum altíssimo no Congresso e, no final, ainda precisa respeitar barreiras intransponíveis, os limites que protegem o coração da nossa democracia, as cláusulas pétreas. Exatamente. O sistema foi todo desenhado para buscar um equilíbrio muito delicado, garantir a estabilidade, a identidade da Constituição, mas sem engessá-la a ponto de impedi-la de evoluir e se adaptar às novas realidades da sociedade. É um documento vivo, com um esqueleto muito forte. E essa ideia de um documento que se adapta nos deixa com um pensamento final. Até agora, a gente falou de como nosso sistema jurídico se altera por forças internas, pelo Congresso Nacional. Mas e se uma mudança com força de Constituição viesse de fora? O que acontece quando o Brasil assina e ratifica um tratado internacional de direitos humanos? Ele pode ter o mesmo peso de uma emenda? Pode até mesmo superar uma emenda. Essa é uma outra camada de complexidade que vale a pena explorar. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.